Me chamo Rodrigo Diniz, assim como falei. Sou o esposo da Aline Diniz, que está ali, ó, uma varoa valorosa. Pai do Rodrigo, 16 anos, e do Ricardo, 11. 2 meninos. Terror na terra. E hoje eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês. E o tema dessa mensagem é Efeito Marta. Efeito Marta, porque esse efeito que é causado em nós e muitas vezes nós não percebemos, é um efeito que nos impede de enxergar e entender que muitas vezes Jesus está do nosso lado da maneira mais simples possível e nós não conseguimos enxergar, ou pior, a gente não consegue ouvi-lo. O tema é efeito Marta porque é um efeito que ele vem se propagando às vezes da nossa vida de criança ali, do início até a nossa vida adulta. Você já viu aquelas pessoas que não mudam? Elas não mudam, mesmo que Jesus estivesse do lado delas, elas não mudariam. E o efeito Marta é complicado porque a gente já vai ler, eu queria até que você já deixasse sua Bíblia aí no jeito, em Lucas 10:38, que conta o momento em que Jesus chega em Samaria e ele vai à casa de Marta. Naquele momento ele entra na casa de Marta. Maria se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvi-lo. Começa a prestar atenção naquilo que Jesus falava. E só para a gente entender o quão interessante é essa história, que Jesus amava aquele lugar. Os maiores milagres de Jesus, tudo que aconteceu de grande no ministério de Jesus aconteceu naquele lugar, quando ele visitava aquela cidade. E ele amava aquelas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, que era irmão de Marta e de Maria. Ele tinha um convívio com eles. Ele amava aquele lugar, e um dos motivos é que aquele lugar era simples. Quando Jesus chegava lá, tudo era simples. Ele era tratado como Jesus. Ele não era tratado como aquele que ia atender às necessidades. Ele era Jesus. O seu ministério era simples ali. Mas por algum motivo inexplicável, mas sim tem uma explicação, Marta não conseguia ouvir Jesus. Eu não estou falando de nós, eu estou falando de uma bomba atômica. Eu estou falando daquele que pode não, aquele que mudou a história da humanidade, Jesus. Para exemplificar, imagine que eu e você muitas vezes estamos na igreja, lemos a Bíblia e não conseguimos entender o que é que Jesus quer falar, porque muitas vezes estamos atarefados em muitos serviços, mas não são serviços comuns, são serviços da nossa alma, que já está contaminada pelo efeito Marta, que é algo que não deixa com que você enxergue as coisas mais simples. Já conhecendo o perfil de Marta, você pode imaginar que Jesus foi aquele que ressuscitou Lázaro, o irmão dela. E ela já apresentava alguns sinais ali de ansiedade, porque quando ela vê Jesus, ela dá uma dura em Jesus. Ela fala, o senhor não estava aqui. Por isso que isso aconteceu. Ela queria até corrigir Jesus. Você já pensou? E aí Jesus, na sua paciência, assim como ele tem paciência conosco, a corrige novamente. E nesse momento nós vamos tentar entender o que é que levou Marta a não prestar atenção em Jesus. E eu não estou falando que Marta tinha esse problema, eu estou falando que nós temos o mesmo problema. Por isso que ela é interessante, por isso que o nome dela está escrito aqui. 2000 anos depois, Marta é uma referência. Aparentemente uma referência até negativa. As pessoas até tratavam esse tema como uma parábola, como não, eram pessoas reais que conviviam com Jesus real. E ela conseguiu. Eu até entendo o lado dela. Jesus andava sozinho. De repente chega alguém na sua casa. Do nada. Do Neida. Se chegar alguém em casa, a minha esposa fica muito brava. E eu tenho essa mania. Se chegou em casa, bora. A casa às vezes não está esperando alguém, uma visita. É compreensível que Marta ficasse desesperada. 12 caras que devia comer muito, porque sempre estavam andando, fazendo algo. Mas eu digo 12 se Jesus entrasse na surdina, porque se alguém descobrisse, a preocupação de Marta então era até que relevante. Fala, aí Jesus, você chama um monte de gente para vir em casa e não avisa. Interessante, né?
ela começa a ter esses problemas. E aí, em Lucas 10:38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E um detalhe: quando na Bíblia o nome de alguém é chamado 2 vezes, é treta. Abraão, Moisés, Davi e assim por diante. Samuel. Toda vez que 2 vezes é a nossa mãe. Fulano. E quando é o nome completo, é chicote. Não fala nem o codinome, né? O apelido. Já deu ruim. Se falou os 2 nomes. A Bíblia tem essa mesma referência. Ela trata a seriedade quando chama 2 vezes o nome. É algo sério. Então, Marta cometeu um pequeno deslize. E continuando, todavia apenas respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a parte boa, e esta não lhe será tirada. Ela escolheu a parte boa, mas não vamos falar de Maria hoje. Ela já fazia tudo certinho. Já estava bem convertida. Ela já lavou os pés de Jesus. Ela fez tanta coisa. Mas Marta tinha essa dificuldade. E eu posso provar que muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, nós somos Marta. O efeito Marta. Se você parar para pensar, Marta, ela não tinha um esposo. E naquela época não ter um marido era um grande problema. Mas a casa era dela, então provavelmente ela cuidava de alguns afazeres. Ela talvez, na sua infância, tenha até, isso não está na Bíblia, mas ela talvez tenha até cuidado de Lázaro. Lázaro era aquele irmão pirralho. E ela não tinha ninguém para ajudar ela. Talvez ela deu toda a atenção para Maria. E ela não teve o tempo de cuidado dela. E é aí que nós começamos a entender o que nos causa o efeito Marta quando nós não conseguimos ouvir a Jesus. Quando nós não prestamos atenção naquilo que Ele quer falar para nos curar. Porque o momento nos pés de Jesus é o momento de cura. Simples. E isso acontece com a nossa vida. Talvez você, na sua infância, teve algum problema. Você teve que cuidar de um irmão seu. Você, criança ainda, teve que assumir responsabilidades que não eram suas. Você teve compromissos que não eram seus compromissos. E isso acabou afetando a sua infância. Mas o problema não são os compromissos. São as respostas aos nossos compromissos. O que acontece é que talvez eles falaram assim: não fez nada mais que sua obrigação. Continue fazendo que uma hora eu vou te agradecer. E você, ou Marta, continuou atendendo em serviço, em trabalhos. E ela trabalhava em busca de uma coisa só. E o que vocês estão buscando aqui, o que eu busco aqui hoje: amor ou reconhecimento daqueles que nos geraram, ou daqueles que nós esperávamos amor. Então olha que interessante que Marta agora, não é que ela não respeita Jesus, é que ela identificava e reconhecia nela uma maneira de amá-lo, que era servindo, era no serviço e pelo serviço. Então na verdade Marta era mal compreendida por nós, mas entendida por Jesus. Ela tinha uma dificuldade de associar que se ela parasse um momento e ouvisse a Jesus, Ele ia dar atenção para ela. Ela não conhecia essa maneira. Ela não entendia que assim funcionava. E Jesus fala: Marta, Marta, ela escolheu a boa parte. Vem aqui também. A gente não vê a continuação, mas Jesus era amável. Ele não era amável, ele era o amor. Ele era o verbo encarnado. E aí onde isso se arremete à nossa vida. Talvez você hoje precisa mudar alguns atos seus, mas você não acredita que Jesus falou aqui na Bíblia que você é mais do que vencedor, que você vai conseguir, e você passa a sua vida toda agindo da mesma maneira, mesmo após a sua conversão, mesmo depois de você ter encontrado Jesus. E digo mais, você é salvo.
Você está salvo, mas a sua vida aqui na terra pode ser uma vida miserável, porque você ainda não abandonou o efeito Marta, que é agir conforme aquilo que você buscava, mas nunca resolveu o seu problema. Então imagina a situação de Marta, talvez atendendo a tudo, e de repente Marta se casa e o seu marido talvez falece, porque ela estava sozinha. E agora ela precisa cuidar de tudo e de todos. E quando chega alguém para trazer mais serviço para ela, o que ela faz? Ela começa a se desesperar e ela quer atender tudo e todos. E normalmente quem tem esse problema, ele deixa a sua própria vida e atende outras pessoas. Ele é um dependente das outras pessoas, ele precisa sempre agradar alguém, porque ele acha que é o único jeito de ser amado. Nos trata assim. Hoje a gente falou aqui sobre filantropia, um amor que entrega, eu explico, tá? Quem estava aqui sabe, né? Ele não nos cobra aquilo que nós não temos para oferecer. Esse é Jesus. Então Marta agora começa a se identificar com o serviço. Eu vou trabalhar e Jesus vai me ver. Eu vou executar coisas e Jesus vai me ver. Ou você começa, eu vou fazer isso para o meu marido e ele vai me ver. Eu vou fazer isso para minha esposa e ela vai me enxergar. Mas ninguém enxerga, porque agora você não pensa mais. Você só age e reage às coisas, situações. E Jesus está falando assim: para um pouco e me ouça. Ouça o que eu tenho falado. Você agora não é mais regido pelos seus pais, pela sua cultura, pelo que aconteceu com você no passado. Não é isso mais que te move. E nós ficamos a nossa vida inteira tentando reconhecimento e amor da maneira errada. E era só para você parar. Era só para você confiar. Porque é difícil você abandonar o seu hábito, mesmo sabendo que é ruim. A gente conversou sobre isso também. Sabendo que é ruim, sabendo que dá errado, você continua porque é a única coisa que você sabe. Você não quer mudar porque você já sabe como é. Mesmo sendo ruim, você já entendeu que é assim. E às vezes até fala: eu não mudo. Se fizer mal para mim é uma vez só, nunca mais. Já ouviu isso aí? Várias pessoas. Não, porque comigo, não, porque eu. Você sempre tem os contra-argumentos montados e preparados para quem vier. E o efeito Marta te pega a todo momento. Você reage e age sempre da mesma maneira. Detalhe, mesmo sendo salvo. Eu não estou falando que você não é salvo. Eu estou falando que para ter uma vida abundante, uma vida que Deus vai honrar você e sua família, você precisa abandonar aquilo que te fazia mal. E não tem outro jeito a não ser entregar a Jesus e falar para Ele o que te magoa. O que te faz mal hoje? A Bíblia diz assim, ó. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O efeito contrário também é real. Se ele não for educado, ou se ele for mal educado, ele também crescerá com esse mesmo efeito. O que Deus quer falar com a gente hoje, gente, é que você não precisa mais ser quem você é. É que você pode ser aquela... Sabe aquele sonho? Quem aqui quando criança vislumbrava coisas incríveis, sonhos? Eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou crescer, eu vou trabalhar, eu vou ter uma família. E hoje você desanimou disso porque lá no passado alguém falou para você: você não pode, todo mundo pode, você não. Todo mundo vai crescer e prosperar, você não. Eu já ouvi isso dentro da minha casa. Não é para você. Eu tinha um sonho de abrir uma empresa, de ter meu negócio. E meu pai: não, trabalha ali, quietinho. Eu falei: não, mas eu não gosto. Ele: não interessa, você tem que ter uma garantia. Eu falei: mas eu não gosto. Não é que eu não gosto de trabalhar, tá? Entenda bem. Não quero. Para ele era um absurdo se eu saísse da empresa, que era algo que eu odiava. E eu não estou falando que é errado, eu estou falando que eu não gostava. Eu fazia o que eu não gostava para agradar os outros. Efeito Marta. Uma das coisas que pode ter acontecido, talvez ela teve que cuidar dos seus parentes, ou talvez você teve que cuidar dos seus parentes, cuidar de alguém que você talvez não tinha tanta responsabilidade para cuidar, mas talvez ninguém queria fazer, e você perdeu uma época da sua vida. Talvez você tenha um problema onde você não consegue, me respeitem os pais aqui, mas você ainda é dependente dos seus pais. E quando eu digo dependência, é aquela dependência onde você abandona o seu marido e a sua esposa, no caso de quem é casado, e vai atender os seus pais. E eu não digo que é errado honrar os pais, eu digo que após o casamento, a sua família agora
é a sua esposa ou o seu marido. E nós perdemos a nossa vida atendendo aqueles que nós temos dependências. Ou seja, mas e se acontecer alguma coisa com meu pai ou com a minha mãe e eu não estiver lá? E eu pergunto, e se acontecer alguma coisa com o seu esposo e com a sua filha ou seu filho? Eu falei para minha esposa esses dias, após 13 anos trabalhando, eu falei, o meu sonho é arrancar você do serviço. Para que eu possa ver você em casa cuidando dos nossos filhos. Gente, a mulher tem um poder inimaginável. E eu falei para ela, sabe qual que é a diferença? Você pode ser a mulher mais abençoada financeiramente no trabalho, onde você quiser. Você pode fazer isso e qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode ter sucesso aqui. Mas tem uma coisa que ninguém vai fazer por vocês, mulheres: ser mãe dos seus filhos. Isso é eterno, é algo tão precioso e eterno que ninguém na face da terra pode ser a mãe dos seus filhos. Então, você entenda bem o que eu estou falando. Eu não estou falando para você sair, eu estou falando que a atenção prioritária é a sua casa, o seu lar. Mas na sua dependência, você tem o efeito Marta e tem medo de que nada dê certo, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado, e se eu sair, se eu fizer... Sempre aquela dependência de que algo vai dar errado, porque alguém um dia colocou isso dentro do seu coração e agora você cresceu assim. Você se identifica com isso. Você tem medo de tomar decisões porque você pensa, o que é que vão falar de mim? Ninguém nessa terra consegue crescer nada, nem 1 milímetro, se as suas atitudes estão dependendo do que os outros pensam. Você não pode crescer. Você não vai conseguir crescer porque tudo que você faz, qualquer movimento que você faz, você pensa, o que é que vão falar de mim? O que é que vão pensar sobre mim? Será que eles vão se agradar? Mas vai chegar um dia que o Messias, o próprio Deus, vai estar na nossa frente e vai perguntar individualmente, um a um, para mim e para você, vai falar, o que é que você fez? O que é que você fez com aquilo que eu te dei? O que é que você... Ele não vai falar, não, é porque o meu avô... É com você. Ele vai perguntar diretamente para você. Isso me assusta um pouco. Quando ele chegar diante de mim e falar, e aí? Bora nós dois agora aqui? 5 minutos sem perder a amizade? Vamos lá? E eu vou olhar. Não, é que eu estava lá, daí não deixa... Não, é eu e você. Isso vai acontecer. Então você é individual em Deus, você é único em Deus. As pessoas falam que nós somos preciosos, você é único. Preciosidade se encontra, um dia se desenterra algo lá, acha um diamante. Mas existe diamante em outros lugares? Existe. É precioso. Único não. Único é único. Não tem dois de vocês. Hoje a gente falou isso, os 8 bilhões de habitantes na Terra, não tem ninguém igual. Você não vai chegar lá e ver um cover, falou, rapaz, outro Rodrigo aí, multiverso, né? Não tem. Não tem. Então por que é que você está pedindo ordem para existir? Por que é que ainda os seus pais, às vezes os pais já mortos, gente, você ainda pede ordem na sua mente para fazer algo? Deus está te chamando para ouvir a Jesus, e não é ouvir o que eu estou falando, não, é ouvir o que a Bíblia diz sobre quem você é, o que é que você é para Ele. Talvez Marta, com essa síndrome, na frente de Jesus não conseguiu entender quem Ele era, e eu estou falando que nós não conseguimos também. Eu poderia falar que eu sou diferente de Marta, mas em algumas áreas não, eu não sou diferente de Marta. Eu acabo agindo por impulso, porque a minha velha natureza quer voltar todos os dias. Talvez você, na sua infância, em algum momento, você não tinha a atenção que você queria atenção, precisava daquela atenção. Toda criança precisa de atenção. Em determinado momento você percebeu que quando você adoecia, toda a atenção se voltava para você. Todo mundo. E logo naquele momento o efeito Marta se instala e você percebe, se eu estiver doente, todo mundo vai ficar à minha volta. Se eu estiver mal, as pessoas me dão atenção. Então agora eu vou agir de certa maneira. Quando eu não estiver me sentindo um pouquinho sozinho, eu vou ficar doente. Não conscientemente, mas você vive de doença em doença e de problema em problema por um único motivo. Você vive encalacrado em problemas, porque se você na sua mente melhorar, sabe o que vai acontecer? Vão te abandonar, porque agora você está bem. Eu sei que parece absurdo, eu sei que parece algo improvável, mas sim, nós agimos dessa maneira, porque assim nós temos a atenção das pessoas, porque lá na nossa infância alguém
agiu dessa maneira. Eu ficava doente, então todo mundo agora se preocupa. Então agora eu entendi que quando eu adoeço eu tenho a atenção que eu quero. Então agora eu não posso me curar. Eu não posso estar bem, porque o dia que eu estiver bem, todo mundo vai abandonar, porque todo mundo se preocupa comigo quando eu estou mal. E Jesus está te falando, sabe o quê? Para com isso. Quando você estiver bem, você vai se aproximar de pessoas e vai alimentá-las pela palavra. Quando você estiver bem, você pode ser acalento, você pode ajudar as pessoas. Porque se você sempre está mal, como é que você vai ajudar alguém? E eu estou falando isso, gente, para que vocês me entendam que isso acontece com pessoas convertidas. E você que está aqui hoje, que não conhece o Senhor Jesus, você que está aqui hoje, que talvez vive isso que eu estou falando aqui, Deus está te chamando hoje para recebê-lo como Senhor. Você que está desviado, que está aqui hoje, Deus está te chamando para retornar e falar, essa vida que você está vivendo aí não é a vida que eu escolhi para você. Aquilo que falaram que você não ia dar certo em nada, não é eu que falei, foi alguém que falou. Não fui eu que falei, então agora venha de volta. Nós perdemos a nossa vida em muitos problemas porque achamos que aquilo é determinante na nossa vida, mas você é muito mais do que você imagina. Você é muito mais. Quando eu me casei, eu lembro, eu e a Aline, a gente passou um perrengue, você não tem noção. Mas uma dificuldade, branco do céu, você não tem noção. A gente ficou meses sem tomar leite, tomar café. Eu tenho horror até hoje, sabe aqueles hamburguinhos que vinha no sacolinho assim? Eu vejo aquilo, eu comi tanto hambúrguer, gente, vocês não tem noção. Macarrão alho e óleo, mestre. Fazia macarrão alho e óleo, vocês... Meu Deus, né? Muita dificuldade, mas vinha uma palavra na minha cabeça: cara, não desista. Você nunca teve uma família com seus pais, mas agora você vai construir a sua. Não desista. Mas em alguns momentos vinha na minha cabeça: cara, você não vai dar certo. Uma voz queria voltar eu para o passado, falou: larga a mão de tudo, velho. E eu voltava na palavra e falava: Deus, quando é que isso vai passar? Ai, que ruim. Muito ruim. Porque existia uma voz que ficava me puxando toda vez: você não merece isso, você não pode, você não vai conseguir. Mesmo estando com Jesus na minha casa, eu não conseguia ouvir o que ele estava falando. Mas uma hora entrou na minha cabeça, uma hora eu falei: peraí, quem é que falou que eu não posso? Onde é que está escrito isso? Todos aqueles que falaram isso para mim não sabem como é poder, porque nunca conseguiram. Todos que me deram dicas também não conseguiram, então logo a dica deles está errada. E eu falei: eu vou continuar e vai dar certo. No ano passado, a gente almoçou em Buenos Aires, com um garçom parado assim, eu com vergonha, eu falei: some daqui, cara, não vou pagar não. A gente conquistou coisas que nunca imaginamos. É sempre a mais do que a gente imaginava, por um motivo. Eu parei para ouvir o que se falava sobre quem eu era. E eu não estou falando de prosperidade, de que você vai encontrar Jesus e vai ficar rico. Não é isso não, tá? Não é sobre isso. Eu estou falando que você, independente não importa o que você esteja passando, você vai ter paz. Aí, e eu digo mais, não existe hype, não existe quem sempre está lá em cima. Isso é mentira. Ou você está aqui ou aqui. A diferença é como é que você passa nessas diferenças. Todo mundo, gente, pode alguém falar para você: ó, eu nunca estive mal. É mentira. Todo mundo tem algo a resolver. Pessoas que não conseguem cuidar de si próprias, porque elas sempre estão envolvidas em problemas alheios. Sempre. Ela não tem tempo, inclusive, de ouvir Jesus, porque ela está cuidando do problema de alguém que era para entregar para Jesus. Ela não consegue ver alguém, inclusive ela não consegue ver um cachorro abandonado na rua, que ela causa um estardalhaço, e ela gasta fortunas. Não é errado socorrer os bichinhos, desde que você não abandone os seus. Desde que para os seus não falte. Deus ama pessoas. E Ele pode te usar para qualquer outra coisa, desde que as pessoas à sua volta não estejam abandonadas. Então você vive procurando problemas, você vive amando problemas, porque você se sente útil, porque na sua infância inteira o que você fazia? Resolvia problemas, era desviando,
E agora você cresce e entende o quê? A minha função é resolver, mas a sua vida está arrebentada, porque sempre você está envolvido em problemas alheios. Em determinada época, minha mãe às vezes vinha falar, eu tenho 5 irmãos, fora eu 6. E aí minha mãe vinha, e a minha mãe tinha uma técnica. Para ela não pecar, ela falava, ó, não é falando mal, mas vamos falar mal do seu irmão? Para eu não contradizer ela, ela falava, ó, não quero que você pense que eu vou falar mal do seu irmão, né? Vai falar mal dele. Ela era direta. Aí eu falava, mãe, não quero saber. Não é problema meu. Porque quando eu saí daqui, eu saí sem instrução. E pela palavra de Deus eu consegui todas as instruções da minha vida. Se eu conseguir, velho. Se eu conseguir, ele vai conseguir. E digo mais, são mais inteligentes do que eu. Eles vão conseguir. Basta o desejo para buscar isso, buscar a mudança. Você que está aqui hoje, basta o desejo para que você receba mudança na sua vida. E eu digo mais, não importa a sua idade. Deus não se importa com isso. Tem um versículo que diz assim, ó, vem os trabalhadores. Eu vou simplificar aqui, tá? E vou ilustrar. Os trabalhadores chegaram na vinha, e aí chega um no primeiro horário. E aí o dono da vinha fala, eu vou te pagar um salário inteiro. Aí chega outro trabalhador, às 9, aí eu vou te pagar, vem aqui trabalhar. Ele foi chamando as pessoas até que chega um lá no final do dia quase. Chega na hora de pagar, ele enfileira talvez ali nessa parábola, imaginando eu, e paga o... E assim, se eu ganhei um salário inteiro, acho que os outros vão ganhar um pouco menos. E ele paga igual para todo mundo. Sabe o que isso quer dizer? Deus não quer saber se você chegou depois de mim, se você veio antes de mim. O que ele tem para fazer na sua vida não importa o tempo, não importa quando você chegou, quando você começou. Isso para Deus não interessa. A vinha é dele, o plano é dele. Eu não tenho nada que ficar preocupado se você está sendo abençoado mais ou menos. Não interessa se você a vida inteira cometeu erros e agora você quer retornar. Jesus te ama do mesmo jeito. Se você se converteu, saiu e voltou, Ele te ama do mesmo jeito. E hoje é dia de reconciliação na sua vida. Não interessa quantas vezes você caiu, Ele te ama do mesmo jeito. Não é sobre mim, sobre o que eu penso de você. Isso não importa, o que importa é o que Ele pensa. E eu não estou te dando liberdade para pecar, não é isso não. Eu estou falando para você que o que você sente e sabe sobre você, Deus também sabe, eu não. Eu não sei o que você passou. Mateus 11, 28 diz assim, ó, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão, sabe o quê? Descanso para as suas almas. Descanso. Talvez você está gritando por descanso, você não descansa nem quando dorme. Nem quando dorme. E aí Deus está falando, por que é que você não descansa? Confia, eu estou aqui na sua casa, eu vim te visitar, está todo mundo me ouvindo, só você trabalhando, só você agindo com raiva e ódio em todos os momentos. Espera aí, eu estou aqui na casa. Isso que você sente não é seu, alguém botou em você e você achou que era seu, mas não é. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou ler de novo. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Quem quer descansar aqui? Descansa! Vai dar certo! A ansiedade não aumenta um côvado na sua estatura. Você não melhora nada ansioso, não muda. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está te chamando 2 vezes hoje. Pelo seu nome. 2 vezes. Queria pedir para a banda vir para cá. Vou ser bem breve com vocês, mas intencional. Jesus está te chamando 2 vezes, pelo seu nome. Talvez Ele te chama todos os dias e você recusa, porque você se acha indigno. Você até acha que os irmãos são melhores do que você. Você fica pensando sempre, não, eu não mereço. Eu vou dizer para você, ninguém merece, tá? Em hipótese alguma, é impagável a graça de Deus.
Não dá para pagar. Se alguém falar para você que merece, fala aí, irmão, você não merece não. Falar para você aqui, você tá erradão, você não merece. É impagável, impagável. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. João 10:27 diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ele nunca te perdeu. E ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vou fugir, mas Ele te encontrou hoje aqui. Ele não te perdeu, nunca te perdeu. Ele te encontrou hoje aqui. E eu sei que o seu coração está queimando aí no seu lugar. Volte à essência. Volte lá naquele dia onde você desanimou de tudo e fale: Deus, o erro foi meu mesmo. Ainda que a culpa não é sua, a culpa é sua, porque a decisão é sempre sua. Como aceitar e como reagir é sempre a sua decisão. E quando eu admito a culpa, quando eu falo: Deus, o que eu fiz com o que fizeram comigo estava errado. Eles erraram comigo, mas a minha decisão do que eu fiz estava errado. Se você foi abusado em algum momento e você acha que a culpa é sua, eu quero dizer, a culpa não é sua. Você precisa agora retornar. Você precisa agora viver uma vida abundante. Se você foi rejeitado pelos seus pais, não interessa. Jesus te encontrou. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Você não é um acidente nesse lugar. Você tem um plano e um propósito, e Deus vai te usar de maneira única, de maneira específica. Feche os seus olhos. Jesus, voltamos a nossa atenção à sua voz. Voltamos a nossa atenção à sua voz, Jesus. Quando a música Aquilo que tu dizes